Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 957. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 25 minutos da segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarefado, mas negociando, buscando alternativas, buscando um acordo. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza. Vamos lá para esse bate-papo 957, o segundo bate-papo dessa segunda-feira. Prazer, uma honra estar aqui, Daniel Souza, com você, com os nossos ouvintes. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que está acompanhando a gente. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando a maluquice que está a política internacional e a economia aqui conosco, né? Realmente um prazer, uma honra. E, Daniel, eu queria trazer um pouquinho de contexto sobre a visita de Donald Trump ao continente asiático, né? Ele está fazendo uma viagem de 5 dias pela Ásia. A gente já sabe disso, né? Pelo fato dele ter encontrado com o presidente Lula na Malásia, né? E hoje ele chegou ao Japão. E, naturalmente, Daniel, existe uma grande expectativa da visita dele à Coreia do Sul e que na quinta-feira ele deve se encontrar com o Xi Jinping, né, com o presidente da China. Naturalmente é uma viagem, né, cercada, né, é um encontro, né, com o Xi Jinping, cercado de expectativas, né, uma vez que ele disse que espera que haja finalmente um acordo, né, segundo autoridades americanas. Os negociadores de Estados Unidos e China fecharam no domingo um esboço de um acordo para suspender tarifas e controles de exportações de terras raras. E aí, Daniel, as bolsas asiáticas foram à loucura, subiram loucamente. Então existe, de fato, uma grande expectativa com relação a esse encontro entre Trump e Xi Jinping. A gente, naturalmente, vai ter oportunidade de falar sobre isso aqui em algum episódio mais para frente. E quando ele esteve na Malásia, né, a gente falou bastante sobre isso aqui, ele se encontrou com o Lula às margens da cúpula da ASEAN, e ele anunciou também que assinou acordos de comércio e minerais críticos com 4 países do Sudeste Asiático. Então, Donald Trump espera voltar do continente asiático cheio de acordos na pasta. A gente sabe como é que ele gosta de anunciar esses acordos, né, de ter feito acordos e tal. Então, esse é um ponto importante. Agora, a gente vai ter entre hoje e amanhã a visita dele a Tóquio, né? Então, ele está na capital japonesa. Foi recebido com honras no Palácio Imperial, né, onde ele se encontrou, inclusive, com o imperador, né, o Naruhito, encontrou com ele lá. A capital japonesa, aliás, Daniel, num clima de tensão bastante grande, então uma segurança super reforçada, porque houve a prisão de um homem que estava armado perto da embaixada dos Estados Unidos, então uma certa preocupação com se poderia haver algum tipo de plano, alguma coisa assim. Ele, naturalmente, Daniel, vai encontrar com a nova primeira-ministra japonesa. A gente já falou bastante sobre ela aqui. Ela é a primeira mulher, né, a ocupar esse cargo na história do Japão, a Sanai Takaichi, e espera também anunciar novos acordos entre os dois países. A Sanai Takaichi, Daniel, a gente traçou um certo perfil dela aqui. Ela tem um perfil político bastante parecido com o de Donald Trump. Ela também tem uma pegada bastante nacionalista, bem à direita. Aliás, ela tem como grande inspiração em termos políticos um antigo amigo, né, um antigo aliado de Donald Trump, que era o Shinzo Abe, né? O Shinzo Abe e Donald Trump tiveram uma relação boa, né, bem boa, e a Sanai Takaichi, ela sempre se refere, né, com muito respeito ao Shinzo Abe, e, portanto, ela chegou a dizer que um dos grandes objetivos da política externa dela era exatamente estabelecer uma boa relação com os Estados Unidos. Um tema que certamente ela vai colocar na mesa, Daniel, para tentar atrair até uma boa vontade dos Estados Unidos, são os gastos militares. Você se lembra, Daniel, que lá no primeiro mandato, Donald Trump falava o tempo todo de 2 países que estavam gastando pouco com defesa e que ficavam meio que na aba dos Estados Unidos, que eram Alemanha e Japão. Ele falou sobre vários países, mas ele falava principalmente sobre a Alemanha e Japão, curiosamente, né, 2 países onde os Estados Unidos mantêm uma presença militar muito forte. Ele falava, olha, esses 2 países aí
ficam cheios de militares americanos, não precisam se preocupar com defesa, não gastam dinheiro. Esses países ou gastam mais com defesa, ou a gente vai tirar os nossos soldados de lá. Ou eles gastam mais com defesa, ou então eles vão ter que pagar aos Estados Unidos para manter as tropas lá. E ela, muito voluntariamente, Daniel, deve anunciar aumento dos gastos de defesa. Ela já tinha se comprometido num primeiro momento, né, ainda no período no qual ela estava tentando chegar ao cargo de primeira-ministra, a aumentar os gastos com defesa para 2% do PIB. Em 2024, né, no ano passado, os gastos japoneses com defesa foram de 1,4% do PIB. Isso já era suficiente, tá? Não é um percentual tão elevado assim, mas já era suficiente para que o Japão, tivesse gastos de 55 bilhões de dólares com defesa. Então, com apenas, entre aspas, 1,4% do PIB, o Japão já é o 10º país que mais gasta com defesa. Se subir para 2%, que é a promessa dela, Daniel, esse montante ele vai ali para casa de 80 bilhões, o que colocaria o Japão entre o 5º e o 6º país que mais gastam, naturalmente pegando aqui como referencial os dados do ano passado. Então me parece, Daniel, que essa vai ser uma aposta que ela vai fazer de dar apoio total ao Donald Trump, tentar negociar com o Donald Trump e colocar na mesa, naturalmente, um aumento dos gastos militares. Óbvio que isso acaba trazendo consequências para a China, acaba trazendo consequências para a Coreia do Sul, para a Coreia do Norte, para países ali ao redor, que naturalmente não tem uma boa lembrança de um Japão que gasta muito com defesa. Isso, naturalmente, vai levar a uma reação dos países ali por perto, mas me parece que deve ser bem recebido pelo presidente Donald Trump, Daniel. Tanguy, no final da semana passada, nós tivemos um fato que me chamou bastante a atenção. O Canadá já enfrentava tarifas médias de 35% sobre seus produtos que entram nos Estados Unidos, aí reflexo de um tarifaço que o Trump impôs a esse parceiro comercial super importante dos Estados Unidos, esse vizinho do norte. Pois bem, a província de Ontário vinculou um comercial nos Estados Unidos, com trechos de uma fala de Ronald Reagan, sugerindo que tarifas prejudicam os americanos. Sugerindo aqui é um eufemismo. Ele critica violentamente tarifas no seu discurso. O Trump ficou uma fera, dizendo que o Canadá fazia jogo sujo e cancelou um encontro com o primeiro-ministro canadense, o Mark Carney. A Fundação Ronald Reagan, muito pressionada, criticou o uso do discurso e ameaçou ali tomar medidas legais. Além disso, o Trump colocou mais 10%, prometeu mais 10% de tarifas sobre os produtos canadenses. E ele foi além. Ele disse que Ronald Reagan amava tarifas. Peraí, né, cara? Peraí, meu amigo. Peraí, calma. Calma, muita calma nessa hora. Eu vi a versão completa do vídeo e não a versão que os canadenses colocaram no comercial. Era um comercial curto. Lógico que você edita, você acaba pegando apenas trechos de uma fala mais longa. Só que a fala completa do Ronald Reagan, que realmente aconteceu no ano de 1987, ela é muito clara, ela é cristalina. O Ronald Reagan critica tarifas, dizendo que tarifas fazem mal à economia americana, que tarifas acabam estimulando a ineficiência, que tarifas trazem problemas diversos de inflação, aumento de custo, etc, etc, etc. O Reagan sempre foi um defensor do livre comércio. Aliás, Tanguy, eu sou do tempo em que os republicanos eram conhecidos nos Estados Unidos por serem defensores do livre comércio. Eu lembro que eu estava na faculdade de economia quando o George W. Bush foi eleito. E o então professor de economia internacional disse, olha, isso é bom para o Brasil, a princípio, porque, historicamente, os republicanos são defensores de livre comércio e o Brasil costuma ter mais facilidade para dialogar com os republicanos do que com os democratas. Os democratas são mais protecionistas, são mais próximos a sindicatos e assim por diante. E a fala desse meu professor na faculdade, estava certíssima. O George W. Bush acabou sendo um presidente com o qual o Brasil teve um ótimo diálogo, especialmente durante o governo do Lula. O Lula e o George W. Bush eram extremamente próximos, tinham ali um bom relacionamento, um relacionamento até melhor do que o relacionamento que o Lula viria a ter com o democrata Barack Obama. Essa acaba sendo a verdade dos fatos, quer dizer,
o governo canadense, na realidade o governo de Ontário, quando ele coloca essa fala do Ronald Reagan, ele expõe um furo no discurso do Trump. O Trump gosta muito de emular o Reagan, gosta muito de se colocar como um conservador, gosta muito de se colocar como alguém que resgata esses valores da década de 80, mas existe um problema muito grande na construção desse discurso, que é justamente o fato de que o Reagan era alguém conservador e alguém que defendia o livre comércio. Eu acho que esse é o aspecto que irritou profundamente o Donald Trump, porque deixou ele muito exposto dentro dos Estados Unidos com um comercial ali bancado pela província de Ontário. Aí, claro que você pode discutir se foi golpe baixo, não foi golpe baixo, se o Canadá deveria fazer isso, se a província de Ontário deveria fazer isso ou não, mas o fato é que o Trump se mostrou profundamente irritado e deu uma azedada nas relações entre Canadá e Estados Unidos que já não eram boas. Um outro elemento que vale a pena ser mencionado é que no dia de hoje, a presidente do México, a Claudia Sheinbaum, ela anunciou que conversou com o Trump no último sábado e que ambos concordaram em estender o prazo para alcançar um novo acordo comercial. Ou seja, nós temos aí um tratamento completamente diferente dos Estados Unidos em relação ao México. É claro que o comércio entre os dois países tem características diferentes das características do comércio entre Estados Unidos e Canadá, mas de qualquer maneira é uma sinalização de que, olha, temos aí mais um prazo, o Trump me deu mais um prazo, vamos conversar por mais algum tempo para que a gente possa construir um novo acordo entre Estados Unidos e México. Enfim, Tanguy, estamos falando aqui de dois países com os quais os Estados Unidos têm uma relação muito profunda, dois países que dependem bastante do mercado americano, mais de 70% das exportações canadenses iam para os Estados Unidos e esse percentual vem caindo, e mais de 80% das exportações mexicanas iam para os Estados Unidos, tudo isso, claro, antes de começar o tarifaço do Donald Trump. E aí, Daniel, tudo isso aí que você está falando acontece tudo em inglês, né? O discurso do Reagan, né? A reação do Trump, a reação canadense. O inglês é, de fato, a língua global, goste ou não, claro que tem elementos históricos aqui que a gente pode discutir, mas, indubitavelmente, para onde você for, falar inglês é fundamental. E aí, Daniel, o Cambly está aproveitando, inclusive que está chegando o Black Friday, e está antecipando uma série de facilidades para você que vai tomar aquela decisão de preciso melhorar o meu inglês. Você que está me ouvindo sabe que precisa melhorar o seu inglês. Você pode ser avançado, pode ser intermediário, pode estar começando. Você precisa estudar inglês porque faz muita diferença na sua vida, seja para fazer uma viagem a lazer, seja para trabalhar, seja para você poder entender filmes, músicas que te interessem, seja para poder entender discursos que sejam feitos. O inglês é crucial. E aí, Daniel, na Black Friday desse ano agora, o Cambly está com o menor preço da história. Descontos de até 60%, Daniel, 60%. Isso significa, Daniel, que tem aula de inglês por apenas R$ 37,00 por mês. Eu vou repetir, R$ 37,00 por mês. Eu fiquei pensando, Daniel, o que você consegue comprar com R$ 37,00 por mês? Você vai fazer um lanche em algum lugar, dá mais de R$ 37,00, né? Então, assim, é uma forma de você melhorar algo crucial na sua vida, utilizando o código PETIBF, BF de Black Friday 25. Vou repetir, PETIBF 25. O link está na descrição desse episódio. Não perde agora, é por tempo limitado, não pode ficar esperando, não pode demorar muito e tal. Por tempo limitado, aproveita, porque a Black Friday no Cambly já começou, Daniel. Tanguy, é uma super oportunidade para os nossos amigos e amigas do Petit Jornal. A plataforma do Cambly é incrível. Fica aqui o convite para que vocês possam conhecer. Cliquem no link do descritivo e aproveitem essa condição especialíssima do Cambly para os amigos e amigas do Petit Jornal. E, claro, o aprofundamento, o treinamento na língua inglesa é incontornável para qualquer profissional e também é incontornável se você quiser consumir conteúdo em língua inglesa, se você quiser consumir cultura em língua inglesa, fica aqui a nossa recomendação da plataforma do Cambly. Aproveitem, link no descritivo desse episódio. Inclusive a possibilidade de fazer aula em grupo, né, Daniel, que é muito legal, que você consegue ouvir diferentes sotaques, né, enfim, é uma super oportunidade. Aliás, Daniel, eu queria falar sobre um outro país que é francófono, mas também fala inglês,
que é os camarões. Você trouxe há pouco tempo, Daniel, uma curiosidade lá na Galera Shakira, que era a reeleição, né, a candidatura à reeleição do Paul Biya. Paul Biya, Daniel, ele foi eleito, ele me parece, Daniel, um cara muito competente e muito querido pela população de Camarões, porque ele acabou de conseguir, a duras penas, uma eleição para o seu 8º mandato. Ah, mas ele tá fazendo um bom trabalho. Um E bom aí trabalho, fez um bom trabalho no primeiro mandato, aí, deram uma segunda chance, segundo mandato, terceiro, quarto, sétimo, 8º mandato agora. Ele é um jovem, né? Tem toda uma carreira política pela frente, ele tem apenas 92 anos, e ele tem pela frente agora, portanto, um novo mandato de mais 7 anos. Ou seja, Daniel, com 99 anos, ele pode, de repente, pleitear aí um 9º mandato. Ele foi eleito, Daniel, nesse domingo agora, por 53,66% dos votos. E aí, Daniel Souza, o país foi para o espaço, porque as pessoas foram para as ruas para protestar. A oposição não aceitou o resultado das eleições. Inclusive, o oposicionista, que é o Issa Chiroma, se declarou vencedor, porque houve fraude, então não reconheceu o resultado das urnas, e as manifestações se espalharam por várias, né, pelas principais cidades do país. Isso levou, portanto, a intensos confrontos entre a população e as forças policiais. Importante notar, Daniel, que o resultado ele foi referendado, né, ele foi confirmado pelo Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional, Daniel, ele estava previsto na Constituição do país de 1996, mas só foi criado, de fato, pelo próprio Paul Biya em 2018, né, outro dia, e, naturalmente, todos os seus membros foram nomeados pelo mesmo presidente, né? Ele indicou todo mundo, e todos eles, é uma coincidência, claro, deve haver alguma explicação, mas todos eles confirmaram o resultado das eleições, portanto, Paul Biya sendo eleito para um 8º mandato. O Chiroma, né, que é o oposicionista, rejeitou os resultados e disse: não houve eleição, foi um teatro, nós vencemos de forma inequívoca. O sistema camaronês é de turno único, ou seja, não é que tem um segundo turno para ver e tal, é turno único e, portanto, é mais um país, Daniel, que está, de fato, pegando fogo com manifestações. A gente vai acompanhar para ver se algo a mais vai acontecer, mas temos um presidente de 92 anos eleito para um mandato de 7 anos, sem que a oposição reconheça o resultado das urnas. E, de fato, observadores internacionais, por exemplo, disseram que faltou muita transparência e, portanto, é mais um país em que podemos ter problemas na estabilidade política, Daniel. Tanguy, no episódio gravado hoje, mais cedo, e que está disponível no feed do Petit Jornal, nós falamos sobre as eleições legislativas na Argentina. Eleições que acabaram trazendo aí uma vitória importante do grupo do Javier Milei e de forma relativamente surpreendente. E sempre que um fato surpreendente aparece, os mercados se mexem. Afinal, se o resultado tivesse sido esperado, já estava tudo mais ou menos precificado. Mas não, tivemos uma surpresa muito grande no que aconteceu na Argentina nesse final de semana. Diante disso, os mercados tiveram um dia de muita euforia. O índice Merval, que é o principal índice da Bolsa de Valores de Buenos Aires, teve uma alta no dia de hoje, fechou em alta de inacreditáveis 21,77%. A alta durante o dia chegou a ser até bem maior do que isso, mas o fechamento foi de 21,77%. O peso argentino fechou numa alta super expressiva de 4,12% a 1.430 pesos por dólar. A alta do peso chegou até a ser bem maior durante o dia, mas mesmo assim o fechamento acabou sendo bastante expressivo. Claro, o Javier Milei sai muito fortalecido dessas eleições. Você tem aí a perspectiva de que haverá uma continuidade no seu poder e uma continuidade nas reformas que têm sido sugeridas por ele. E a percepção que se formou ao longo do dia na Argentina é que a rejeição ao peronismo acabou sendo muito forte. Quer dizer, a rejeição à desorganização econômica que o peronismo acabou trazendo, a rejeição ao endividamento, a rejeição à inflação e assim por diante. O Javier Milei tem conseguido baixar a inflação na Argentina agora está na casa de 30% ao ano, e tem
você tem tido aí alguma recuperação, embora essa recuperação no ano de 2025 esteja bem mais lenta do que o próprio Milei chegou a prometer. E tem o apoio dos Estados Unidos. Nós temos aí uma sinalização de que os Estados Unidos vão continuar apoiando o governo do Milei, vão oferecer recursos e financiamento, vão pressionar bancos americanos a oferecer recursos e financiamento ao Javier Milei. E claro, Donald Trump disse que foi ele, né, Tang? Ele, com o apoio que prestou ao governo do Milei, foi responsável por essa maiúscula vitória do seu aliado no Cone Sul. Embora a gente saiba, e acompanhamos isso aqui no Petit Jornal, nós tivemos aí algumas lambanças no que diz respeito à comunicação entre o Milei, o governo da Argentina e o governo americano, entre o Milei e o Trump. E como nós exploramos no episódio de hoje de manhã, a grande questão que fica é como equacionar o câmbio, como equacionar a questão cambial. O câmbio na Argentina está bastante valorizado, né? Comprar produtos até bastante triviais na Argentina em dólares está bastante caro. Em algum momento um ajuste terá que ser feito. Mas esse ajuste poderá ser feito gradualmente, sem dores, se você tiver uma entrada de dólares regular na economia argentina, o que depende da credibilidade do governo Milei em atrair investimentos estrangeiros e também depende do financiamento externo, que pode vir dos americanos, sendo o próprio governo americano ou bancos americanos as suas fontes. Vamos acompanhar, mas o Milei agora está num momento de euforia em função do resultado eleitoral que aconteceu nesse final de semana. Por falar em eleição aqui na região, Daniel, eu queria falar rapidamente sobre uma antecipação, né, as eleições que vão acontecer no Chile, no dia 16 de novembro, né, daqui a 3 semaninhas, portanto, os chilenos vão às urnas. E o cenário que a gente tem, Daniel, ele começou a ficar um pouco mais, assim, claro, né, um pouco mais bem desenhado, com a pesquisa que foi divulgada hoje pelo Centro de Estudos Públicos, o CEP, né, que fez, portanto, uma pesquisa eleitoral no país. 3 nomes, aparentemente, Daniel, pleiteiam uma vaga no segundo turno. Quero lembrar que no Chile não há reeleição, portanto, Gabriel Boric não vai concorrer, ele não concorre, não há reeleição no país de fato. E nós temos, portanto, 3 nomes que aparecem com mais força. O primeiro deles, né, a Renate Jara, que é uma representante do Partido Comunista, que aparece no primeiro turno com cerca de 25% das intenções de voto. E ela deve ir, se as pesquisas estiverem certas, se tudo se confirmar, ela deve ir para o segundo turno com ou José Antônio Cast, que é da ultradireita. O Cast, Daniel, ele é um cara que ele tem saudade do Pinochet, né? Ele sempre diz que o Pinochet é uma referência, que o Pinochet tem que ser respeitado, que, veja bem, o Pinochet não é essa maldade toda e tal, que está com 23% das intenções de voto, Daniel. Então está colado na Renate Jara. É o mais provável que os dois façam o segundo turno. E nós temos ainda, correndo por fora, a Evelyn Matei, que é de uma direita tradicional, né, uma direita conservadora e tal. A questão, Daniel, é que a mesma pesquisa também tentou identificar como é que seria um eventual segundo turno, por exemplo, da Renate Jara, que é a comunista, com cada um dos dois oposicionistas da direita. E o cenário para a Renate Jara é o pior. Ela perde, segundo a pesquisa que foi divulgada hoje, ela perde para os dois. Então, Renate Jara perderia para o José Antônio Cast por 41-33, então uma derrota importante, né? A gente está falando sobre 8 pontos percentuais, e também perderia para a Evelyn Matei por 37-34. O primeiro turno acontece no dia 16 de novembro, o segundo turno acontece no dia 14 de dezembro, né? pouco menos de um mês depois. E, naturalmente, a Renate Jara, Daniel, o que ela está tentando é desvincular da sua imagem uma ideia de comunista com uma postura mais dura. Ela está tentando abraçar uma certa social-democracia, uma coisa um pouco mais light e tal. Agora, no momento no qual o governo do Gabriel Boric, que tem nela um representante, né, ela é a candidata à continuidade, tem uma popularidade muito abalada, né? Então, transferir esses votos está cada vez mais difícil, né? Você que votou no Gabriel Boric, vote na Renate Jara, está muito difícil de fazer. Então, é muito possível que nós tenhamos, no segundo turno, um favorito da direita contra a candidata
da continuidade, Daniel Souza. Tanguy, podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje, terminando com uma nota um pouco mais leve dentro desse nosso episódio? Precisamos. Eu não sei se a nota é tão leve assim não, mas me conta, né? O que você traz pra gente hoje? Ô, Tanguy, tivemos aí na última semana o lançamento das memórias do ex-presidente da Finlândia, o Sauli Niinistö, que foi presidente do país entre 2012 e 2024, inclusive participou ali da entrada da Finlândia na OTAN. Pois bem, num determinado momento, Tanguy, ele conta que ele assumiu o poder, né, em março de 2012 e compareceu ao Fórum Econômico de São Petersburgo em junho daquele mesmo ano, em junho de 2012. E aí estava tendo ali um jantar muito agradável entre ali pessoas muito importantes. Eis que o nosso amigo Niinistö recebe um vinho de 1845 e o Vladimir Putin, muito engraçado, com um humor muito peculiar, segundo o nosso amigo finlandês, vira para ele e diz: olha, esse vinho é de uma época em que as coisas eram muito melhores. E a referência, o nosso amigo pegou imediatamente. Opa, Putin, em 1845 a Finlândia fazia parte da Rússia. O que é que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que eu corro algum risco? É isso, amigo? O fato, Tanguy, é que 10 anos depois, em 2022, o próprio Niinistö falou: vamos entrar na OTAN, pelo amor de Deus, porque Vladimir Putin tem saudade de 1845, época em que a Finlândia integrava ali o território do Império Russo. E fica sempre aquela imagem, Tanguy, Vladimir Putin não tem saudade da União Soviética, ele tem saudade do Império Russo. Tem saudade de qualquer coisa que pegasse mais território. Agora, a pergunta que fica, Daniel, você abriria esse vinho e beberia, Daniel Souza? Me conta. Ah, é. Eu não bebo vinho, né? Então, assim, realmente não Era bebo um Madeira vinho. Vintage Wine. Fica aqui o registro. Era um Madeira Vintage Wine. Então, talvez isso pegasse no meu coração, talvez. Mesmo que fosse a última coisa que você fizesse na sua vida. Não sei. Acho que não, né? Melhor não. Eu daria de presente pra você, Tanguy. Eu daria de presente pra você. Eu aceitaria. Não, aceitaria. Tem uma excelente desculpa, cara. Pô, não vou beber. É uma relíquia, né? É, lógico. Deixaria numa estante. Pô, deixaria super protegido e tal, uma coisa, pô, climatizado. Não sei o que tem que fazer, tá? Não, tem que ficar deitado, né? Pra rolha não ressecar e tal. E seria ponto pra mostrar pra todo mundo. Pô, vem aqui em casa, ó, esse vinho aqui, a história tal. Então eu aceitaria, tá, Daniel? Se ele te der esse vinho aí, você pode me oferecer de presente que eu vou aceitar. Daniel Souza, dito isso, a gente chega ao final do nosso episódio. A gente agradece muito a todo mundo que tá aqui junto com a gente. E lembro, né, Daniel Souza, que esse é o segundo episódio que a gente faz hoje. Essa semana agora a gente pretende, né, se tudo der certo, gravar 6 episódios. Dá muito trabalho, toma muito tempo da gente, mas a gente curte muito. Agora, a gente só consegue fazer o Petit Jornal com essa frequência que a gente faz por conta dos nossos apoiadores, né? Então, se você gosta do Petit Jornal, se você curte o Petit Jornal, se você quer a continuidade do Petit Jornal, acessa lá a descrição desse episódio. Tem várias maneiras de apoiar o Petit. Tenho certeza que uma delas vai ser interessante para você. É o momento de passar o chapéu, né, Daniel Souza? Então, se você gosta do nosso projeto, torne-se apoiador, torne-se nosso parceiro no momento de fazer esse podcast que pra gente é tão interessante de fazer. Tanguy, fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. E por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, petitjornal.pj@gmail.com, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal, dá inclusive para ativar o Pix recorrente. Tem o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.